Olá, estimados irmãos, vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, continuar os estudos das nossas lições, têm sido maravilhosas, e vamos na lição 11, que traz como título Anunciando o Reino, e vamos estudar o segundo tópico. Esse tópico traz o título O Milagre Coroador. Diz a pergunta A: o que Deus permitiu que acontecesse a um dos amigos mais próximos de Jesus? Quando, então, o mestre foi ao encontro de Lázaro? Então vamos ver o relato de João, capítulo 11, versículo 14 e também o 17. Diz assim: então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então lembramos bem da história, que Jesus chegou a dizer que Lázaro dorme, os discípulos andaram ali um bocado perdidos, o povo que estava ouvindo também, e depois ele declarou abertamente, para todos poderem perceber: Lázaro está morto. Vamos ver o que diz a pena inspirada sobre o tema. Se Cristo estivesse no quarto do doente, Lázaro não teria morrido, pois Satanás não teria qualquer poder sobre ele. A morte não poderia ter atingido a Lázaro na presença do doador da vida. Portanto, Cristo permaneceu distante, deixou o maligno exercer seu poder para que finalmente o fizesse recuar como um inimigo vencido. Tivesse ele restaurado a saúde de Lázaro, o milagre que é a evidência mais decisiva de seu caráter divino não teria sido realizado. Então nós conhecemos bem aqui a história e sabemos que Jesus permitiu o falecimento de Lázaro para fazer um grande milagre, e o inimigo aqui perdeu, ele teve uma derrota, pensando que ao tirar Lázaro ele estaria de certa forma atrapalhando de alguma forma o trabalho de Cristo, mas muito pelo contrário, né? Cristo foi ali fazer uma ressurreição para poder mostrar a todos o que deveria ser feito. Mas vamos ver aqui, a história vai trazer para nós aqui na pergunta B, o que Jesus fez logo após. Então, João continua relatando, no capítulo 11 ainda, o 38 ao 44, e diz o relato: Jesus, pois, movendo-se outra vez e muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Diz assim a pena inspirada: Cristo poderia ter ordenado que a pedra se removesse, e ela lhe obedeceria a voz. Poderia ter mandado aos anjos que o rodeavam, e teriam feito isso. A seu pedido, mãos invisíveis teriam removido a pedra, mas ela devia ser afastada por mãos humanas. Assim, Cristo mostrou que a humanidade deve cooperar com a divindade. O que o poder humano pode fazer, o poder divino não é chamado a realizar. Deus não dispensa a ajuda do homem, ele a fortalece, cooperando na utilização das faculdades e capacidades que lhe foram dadas. Então vemos aqui a história que Jesus, chegando ali, então, ele pediu que a pedra fosse removida. Ele podia muito bem ter dado uma pequena ordem: pedra, mova-se, seria mais um milagre, né? Mas ele queria deixar uma lição para nós. Temos a necessidade de fazer a nossa parte. Aquilo que compete a nós, Deus não vai fazer. O Espírito Santo impele o nosso coração e nós temos que fazer essa parte, que é a parte que toca a nós. Então ficou aqui também uma lição. Lázaro então saiu dali. Eu fico a imaginar a cena, porque aquela sepultura era cavada no fundo da rocha, e Lázaro atado. Eu fico a imaginar aquele suspense, porque quando ele falou: Lázaro, saia para fora, eu penso, não foi assim, daqui a pouco Lázaro estava ali.
Lázaro despertou, sentou e veio andando a passos curtos, porque ele estava atado. Deve ter levado o seu tempo a sair. Eu imagino o silêncio, todos ali expectantes a tentar ver o que ia acontecer. Mas Lázaro saiu e Jesus deu ordem: desatai-o e deixá-lo ir. Ficou ali um autêntico milagre que Cristo realizou, né? Como os sacerdotes e principais reagiram a isso? Então o apóstolo João no capítulo 11 continua o seu relato no versículo 47 ao 54 e diz: depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Irmãos, é impressionante quando a gente lê essa história e a gente acha assim tão grosseiro, tão bruto, as pessoas tão cegas de querer matar um homem porque ele está fazendo um trabalho tão bonito. No mínimo, se eles não acreditavam que era o Filho de Deus, no mínimo era aceitar aquele profeta, né? Estava fazendo um trabalho bonito, ressuscitou mortos, mas não. A inveja, o ódio era tão grande que queriam matar Jesus. Então isso para nós é uma lição muito grande. A gente vê uma pessoa prosperar na nossa frente, um irmão que chega-se à frente a fazer vários trabalhos e começa a se destacar, como é que fica o seu coração? Será que você tem esse pensamento que tinham os fariseus, ou você fala: nossa, vamos ajudá-lo, vamos unir a ele, vamos buscar, né, fazer uma equipe para o trabalho andar bem? Então fica uma lição muito grande para nós. Diz a Pena Inspirada: muitos que testemunharam a ressurreição de Lázaro acabaram por aceitar a Jesus, mas o ódio dos sacerdotes contra ele aumentou. Estavam mais do que nunca determinados a pôr fim à obra de Cristo. Até então, os saduceus não haviam encorajado o plano de matar Cristo, mas após a ressurreição de Lázaro, decidiram que só pela sua morte é que poderiam impedir suas destemidas denúncias contra ele. O milagre coroador de Cristo, a ressurreição de Lázaro, confirmou a determinação dos sacerdotes em livrar o mundo de Jesus e de suas belas obras, e que estavam destruindo rapidamente a influência dele sobre o povo. Que absurdo, né? Mas aqui fica uma lição grandiosa para nós, que esse milagre coroador, Jesus aqui mostrou que ele era a vida e que o objetivo dele era dar vida. E apesar de Caifás não saber, ele profetizou um dos maiores milagres da humanidade, que é a morte de Cristo e a sua ressurreição, e o que isso significou para nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que essas mensagens possam realmente interiorizar-nos e que possamos ver a necessidade que temos de estudar, apreciar e ver todo o trabalho que Jesus fez aqui e tirar exemplo de tudo o que ele foi e é para nós. Deus abençoe e dê sua graça para isso. Amém.